Boa noite, gente. Que a paz do nosso Mestre Maior Jesus nos envolva hoje e sempre. É sempre muito bom tê-los aqui nessa casa. Esse trabalho, como eu falei semana passada, é feito para vocês, para nós todos, na verdade. Mas nós estamos aqui trabalhando, não que somos melhores, mas sim que nos propusemos a agradecer tudo que essa casa já nos deu. E esse agradecimento é feito através do quê? Desse trabalho de evangelho-terapia. Então, o que é evangelho-terapia? Às vezes a gente pergunta. Nada mais é do que recordar, relembrar o que Jesus nos ensinou, o que Jesus nos deixou. E ainda mais, não só relembrarmos, mas nós tentarmos compreender um pouco além do que nós já tínhamos entendido, para nos tornarmos cada dia melhores. Essa casa abre as portas justamente para que saiamos daqui melhores do que chegamos. Sim, nós temos os passes, nós vamos fazer vibrações, mas o mais importante dos importantes é o Evangelho. É ele que transforma a nossa vida no nosso cotidiano. É ele que faz com que a gente consiga perseverar diante de tantas dificuldades e, ao mesmo tempo, acreditar, ter fé que podemos ser felizes a partir de hoje, de agora, na face da terra. Porque Deus é nosso Pai. Ele nos ama e nos quer bem. Então sejam muito bem-vindos. E no nosso trabalho sempre nós iniciamos com uma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Com essa prece pedimos permissão para a espiritualidade maior, para dar por abertos trabalhos. Hoje vai ter o Cássio fazendo para a gente o Evangelho e uma pergunta do Livro dos Espíritos. E só lembrando, a casa continua com a assistência social. Então todos aqueles que quiserem e puderem colaborar, é só trazer e deixar ali na salinha, tá bom? Obrigado, gente. Vamos lá, Cássio. Mas você vai coordenando, tá? Tá. Boa noite a todos. Vamos lá, então. O Livro dos Espíritos dessa noite é a questão 984. E Allan Kardec pergunta: as vicissitudes da vida são sempre a punição de faltas atuais? E o Evangelho da noite, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 18 a 19, bem e mal sofrer, o mal e o remédio. Vamos entender um pouquinho melhor quando no Livro dos Espíritos, no Evangelho, que foi escrito no século XIX, de acordo com a terminologia da época, a palavra punição, mas não é exatamente uma punição, é que era uma forma de escrita para a época. Então nós sabemos que a doutrina espírita, ela foi escrita numa linguagem católica, então era normal, era natural que algumas palavras fossem de uso corriqueiro, mas não existe exatamente a punição no sentido da palavra, até porque todas as leis de Deus são educativas, não são punitivas. Até a gente entender que Deus educa e não pune, levou alguns milênios. Nós ainda temos a concepção daquele Deus que pune, que castiga. Então, alguns livros trazem essa palavra castigo, punição, penas eternas, mas isso é uma forma de expressão. Não quer dizer exatamente que isso aconteça. As vicissitudes, nós podemos trocar por uma outra palavra, por problemas. Os problemas das vidas atuais. E se eu trocasse a palavra problema por uma outra palavra, desafio? Fica melhor ainda. Então eu não tenho um problema, eu tenho um desafio. Então quando nós temos um desafio, todos nós temos, não só um, mas vários desafios, significa que Deus, que
que a espiritualidade superior conhece a nossa capacidade de superar os desafios. Podemos pedir ajuda, lógico, evidente, podemos ter um tempo maior para resolver, mas nós não temos exatamente problemas, nós temos desafios que estão compatíveis com a nossa estrutura emocional, psicológica e espiritual. Ora, nós demoramos anos, às vezes décadas, para resolver uma questão. Até aí, sem problema nenhum. Sempre porque faz parte do nosso processo evolutivo. Então, as vicissitudes, os desafios que nós temos, são, a maioria delas, quando eu falo a maioria delas, estou falando mais de 80%, tem muito a ver com a vida atual e muito pouco a ver com a vida anterior. Nós trazemos, sim, algumas situações para que elas possam ser resolvidas na vida atual. Mas o nosso maior desafio não está tanto no passado, mas está no presente. Da nossa resistência, muitas vezes, da nossa inflexibilidade de não querer ressignificar, alterar, reavaliar. Então eu venho com uma situação, ao invés de trabalhar aquela situação dentro de mim, eu alimento ainda mais aquela situação. Então o problema está naquilo que eu trouxe ou na minha resistência de não querer enxergar de uma outra forma. Então a maior parte das nossas dores ou dos nossos sofrimentos tem muito a ver com a vida atual, não exatamente com as vidas passadas, com as existências passadas. Trazemos algumas coisas, mas são algumas coisas. A maior parte dela está no presente. Quando nós estudamos as leis que regem o universo, no Livro dos Espíritos, então é um conjunto de 11 leis, lei da reprodução, lei do trabalho, lei da liberdade, lei da sociedade. É interessante que não existe dentro das leis universais a lei da dor. Não existe. Existe a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da liberdade. Você tem um conjunto de leis, mas você não tem lá a lei da dor. Se não tem, é porque a dor, ela existe, mas ela não é universal. Se ela não é universal, ela é temporal. Ela acaba. Não é como a lei do trabalho que não acaba nunca, a lei da liberdade que não acaba nunca, a lei da sociedade, não. Essas são leis universais, que à medida que a gente vai evoluindo, as leis continuam as mesmas, porém vividas de uma outra forma, experienciadas de uma outra forma. Mas a lei do trabalho existia há 10 mil anos atrás, existe hoje e vai existir daqui 10 mil anos, daqui 100 mil anos. Então, a lei do trabalho. Então, a lei não muda. O que muda é a nossa forma de entender isso e trabalhar isso dentro de nós. Mas a lei da dor não existe como lei universal. Então, se ela não existe, ela serve para uma equação de tempo. Somente uma equação de tempo. Mas em que equação de tempo a dor ainda é necessária? Em um mundo primitivo, faz parte do instinto de sobrevivência e conservação, tem muito mais a ver com as nossas necessidades de sobrevivência em um mundo primitivo. Em um mundo de provas e expiações, o nosso, mas tem muito mais a ver com a nossa estrutura psicológica e emocional do que propriamente com o instinto de conservação, e ainda existe numa intensidade menor, mas ela ainda existe em um mundo de regeneração. Dali para frente não precisa mais. Porque dali para frente, os espíritos já aprenderam pelo amor e continuam aprendendo pelo amor. Eles já sabem que eles não necessitam mais da dor para evoluir. De regeneração para frente, não é mais necessário a dor como despertador. Mas no nosso mundo, provas e expiações, numa fase de transição, a dor ainda é necessária. Então, quando se fala de dor e de sofrimento, nós vamos ter que rever conceitos. Primeiro que dor é uma coisa, sofrimento é outra. A dor, ela é importante, ainda necessária, ela serve como impulso evolutivo. Só que ela dura alguns meses, no máximo. Quanto dura uma dor dentro de nós? Alguns meses no máximo. Depois disso, ela muda de nome. Ela se torna um sofrimento. Então quer dizer que dor e sofrimento são coisas distintas, são.
começa pela dor, mas a dor acaba e entra o sofrimento. O sofrimento é um livre-arbítrio, é uma escolha. Você pega aquela dor, você congela ela dentro de você e ela se transforma em uma mágoa, em um ressentimento, em uma culpa. Veja, mas foi uma escolha. Ao invés de você ir desfazendo, que pode levar meses ou anos, não tem problema nenhum, ou décadas, não, você vai alimentando aquilo. Então ela se torna um sofrimento. E quanto dura um sofrimento? Atemporal. Mas chega um momento que ele acaba. Mas não é um momento cronológico. Chega um momento que você fala, chega, não quero mais isso. Existem coisas dentro de nós, você fala, chega, eu não quero mais pensar nisso, eu não quero mais desejar isso, eu não quero mais me envolver com isso. Porque esgota, chega um momento que esgota, porque não está dentro de nós isso. Você vai alimentando, chega um momento que nem você mais suporta aquilo dentro de você. Pode levar 1 mês, 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, várias existências. Porque o sofrimento ele é atemporal. A dor é temporal, a dor acaba. O sofrimento pode viver dentro de nós por séculos a fio. Sempre na mesma questão, inclusive. Aí você reencarna, desencarna, e traz aquela mesma mágoa, aquele mesmo ressentimento, aquela mesma culpa. Até que chega uma hora que seu espírito não suporta mais. Você fala, chega. Então quando que acaba o sofrimento? Ele tem dia e hora para acabar, quando você decide. Mas vamos entender um pouco melhor a dor no nosso mundo. Ela tem 4 classificações. A dor no nosso mundo, ela é necessária, mas ela tem 4 classificações. A primeira classificação da dor é chamada de dor evolução. Todos os seres vivos estão inseridos nessa dor. Todos. Então não importa se você está no reino animal ou se está no reino nominal. Se você é um ser primitivo ou se você é um mensageiro. Você está envolvida com a dor, uma dor chamada evolução. É essa dor que faz com que a gente se adapte a uma situação, para que a gente aprimore a nossa inteligência. Então eu vou dar um exemplo bem prático. O Japão é um país que de tempos em tempos sofre terremotos. Faz parte daquela estrutura. Eles já estão acostumados com aquilo há séculos. Mas de tanta dor que isso já gerou neles, toda a construção hoje tem amortecedores embaixo. Qualquer obra que é realizada, eles levam em consideração essa situação. Então hoje quase que não cai mais prédios do Japão. Porque a dor evolução fez com que eles repensassem a sua engenharia de construção. Isso é a dor evolução. Então, são dores que não são provocadas por nós, mas fazem parte de um planeta de provas e expiações, onde faz com que a gente aprimore a nossa solidariedade, a nossa amizade, a nossa inteligência. Então, não é uma dor provocada por nós, porém, está inserida em um contexto. Um ser vivo, para nascer, ele tem que passar por algumas dores, mas isso o fortalece por dentro. Então veja, dor, evolução. É a primeira classificação de dor. Então independe se você é um espírito mais ou menos evoluído. Você vai estar inserido num contexto onde isso faz parte de um processo evolutivo. A segunda classificação de dor, se a primeira é dor evolução, a segunda é dor expiação. Se a primeira é de fora para dentro, a segunda é de dentro para fora. A dor expiação tem a ver com o nosso livre-arbítrio, tem a ver com a nossa escolha, tem a ver com o nosso comportamento. Então, por exemplo, se eu desejo me envolver com qualquer um vício, por exemplo, isso vai gerar dor, mas é uma escolha. Se eu não cuido da minha saúde, é lógico que o meu corpo vai responder mais cedo ou mais tarde. Se eu não me alimento direito, se eu não durmo direito, se eu não cuido das minhas finanças, se eu não cuido daquilo onde eu moro, onde eu trabalho, eu vou estar gerando uma dor baseada numa decisão minha, numa escolha minha. Por isso que fala expiação, é de dentro para fora. Pode ser um fator externo, pode ser um fator interno. Se eu decido não trabalhar o perdão dentro de mim, e muito pelo contrário, vou alimentando essa mágoa, vai chegar um momento que o meu sistema imunológico vai entrar em colapso. Porque nós não temos estrutura para suportar uma mágoa por tantos anos a fio.
eu vou adoecer. Mas é uma decisão minha, não é dor evolução, é dor expiação. Eu estou expiando, colocando para fora algo que está dentro de mim. Essa é a segunda classificação da dor. A terceira classificação de dor chama-se dor auxílio, promovida pela espiritualidade superior. Então, a espiritualidade superior, começando do nosso anjo da guarda, dos nossos espíritos familiares, dos nossos orientadores, benfeitores, em momentos extremos, provocam um tipo de dor em nós, para que essa dor se transforme em um despertador, para que nos tire daquela linha de pensamento, nos tire daquele comportamento, que faça com que a gente ressignifique os nossos valores. Então eles tentam 1, 2, 5, 10 vezes por amor. A 11ª vez começa a dor. Eles tentaram 10 vezes por amor. Chega na 11ª vez, eles tentam numa dor leve. Você não aprende. Uma dor mais intensa. Você não aprende. Aí vai sucessivo. Vou dar um exemplo mais prático disso. Vamos supor que a gente tenha um infeliz hábito de abusar da velocidade. Ok? Você sabe o que você está fazendo. Qualquer pessoa em sã consciência sabe o que está fazendo. Aí chega um amigo, chega um pai, chega um irmão, chega alguém e fala, viu, você está abusando da velocidade. Você vai acabar causando um acidente. E você vai desviando, você vai continuar com esse mesmo comportamento. Para te proteger e proteger as pessoas, eles vão provocar um pequeno acidente. Um pequeno acidente, de pequena monta. Vai quebrar uma perna. E vai deixar você pendurado. Por 3 meses, 6 meses. Para que você pense qual foi a causa do acidente. É uma dor auxílio. Está te protegendo de um mal maior, está protegendo outras pessoas. Você volta e continua abusando da velocidade. Então, uma perna somente não foi suficiente. Não despertou a sua consciência para aquela situação. Quem sabe 2 pernas quebradas melhora essa situação. E aí sucessivamente. Então veja, essa dor não são os obsessores. Ele quer mais que você continue abusando da velocidade. Para que você se envolva, se comprometa ainda mais. Então o seu anjo da guarda vai causar um pequeno acidente chamado dor auxílio. Esse é um exemplo que eu dei, né? Você não está cuidando da saúde, por exemplo, aí vem uma pequena doença para você rever aquele conceito. Isso porque você já foi avisado 10 vezes, no mínimo. A partir da 11ª vez, começa a dor nas suas intensidades. Dor auxílio é uma dor promovida pela espiritualidade superior. Ou às vezes está toda a família brigando, né? Acontece muito isso. De repente está lá a avó, ou a mãe, ou a tia, ninguém presta atenção, né? De repente eles causam um pequeno problema na avó, na mãe, na tia. Todo mundo para de brigar para cuidar. Veja, era o jeito. Era a forma que foi vista para que as pessoas parassem com aquele comportamento e fosse acudir, se fosse socorrer, que fosse amparar. Então, é um tipo de dor chamado dor auxílio. E o 4º nível de dor é chamado de dor sensibilização. Então, a primeira, evolução, a segunda, expiação, a terceira, auxílio, e a 4ª e última é a dor sensibilização. É a dor das grandes almas. Como assim, dor das grandes almas? Veja, espíritos humanos. Porque quando nós falamos em grandes almas, tirando Jesus, que é fora de contexto, os espíritos que nos auxiliam, que nos protegem, que nos orientam, são espíritos humanos. São espíritos humanos. E a maior parte deles são espíritos de regeneração. Então não são espíritos de mundos felizes ou celestes. Por que não seriam esses espíritos? Porque ficaria muito difícil para nós conviver com eles. Para nós conviver com esses espíritos de uma envergadura muito alta, para nós ficaria muito complicado, muito difícil. A própria vibração deles, nós não suportaríamos. Então quem nos ajuda são espíritos de um mundo de regeneração. É eles que vêm. Mais de 90% deles, é eles que vêm.
Só que eles são espíritos humanos se regenerando, planeta de regeneração, que é um planeta transitório também, um planeta de regeneração, é um planeta intermediário, é um ciclo intermediário. Então nós estamos indo para um planeta de regeneração. O que significa? Qual é a diferença? Um planeta de provas e expiações são os espíritos que não acreditam na própria doença, provas e expiações. Um planeta de regeneração, espíritos que já acreditam na própria doença. Que doença que eu estou falando? Orgulho, vaidade, arrogância, prepotência. Estou falando dessa doença. A doença de um planeta de provas e expiações é orgulho, egoísmo, arrogância, prepotência, vaidade desmedida. Estou falando dessa doença. Então, no planeta de provas e expiações, a maioria acha que isso é normal. Não, isso não é normal. Isso é comum, mas não é normal. Um planeta de regeneração, esses espíritos orgulhosos, arrogantes, prepotentes e vaidosos já entenderam a doença, e agora vem nos ensinar através dos exemplos, e principalmente através dos exemplos, como ser um ser humano. Porque no planeta de provas e expiações não somos humanos, somos animais humanos. Esses espíritos são humanos. Então eles vêm nos ensinar a ser seres humanos. Eles já são seres humanos. Nós ainda não somos seres humanos. Então eles vêm nos ensinar a ser seres humanos. Como são espíritos falíveis, são seres humanos, num processo de evolução, quando eles reencarnam, eles pedem, eles solicitam algumas dificuldades, algumas limitações. Então não é uma expiação, não é algo que eles estão provocando, aquilo já está superado dentro dele. Porém, reencarnado num planeta de provas e expiações, expostos a todo tipo de influência, eles pedem alguma limitação. Pode ser uma limitação física, pode ser uma limitação psicológica, social. Eles pedem dificuldades. Por quê? Porque os mantém alinhados com o seu propósito. Porque eles sabem que se eles tiverem facilidades, eles podem, existe uma possibilidade, por mais remota que seja, existe a possibilidade deles falharem, se eles tiverem facilidade. E no planeta de provas e expiações, as facilidades nos distraem. Olha que interessante. Num planeta de provas e expiações, as facilidades nos distraem. Nós saímos do foco com muita facilidade quando a vida está tudo bem, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Nós percebemos o quanto nós nos distraímos e de repente aparece uma situação, você coloca os pés no chão e entende que é lógico que a vida ela é boa, tem que ser aproveitada assim, mas nós não viemos aqui a passeio, nós já passeamos muito. Mas essa encarnação, pelo menos, nós já sabíamos de antemão que nós não estaríamos aqui a passeio. Não viemos para sofrer, não é isso que eu quis dizer. Mas a proposta é outra. A nossa reencarnação a proposta é voltar um ser humano melhor. Eu preciso voltar um pouco melhor de quando aqui eu cheguei. E voltar um pouco melhor no planeta de provas e expiações é trabalhar o quê? A indulgência, o perdão, a fraternidade, a solidariedade, a amizade. Mas para isso, muitas vezes, quem vai me despertar é a dor. Porque eu sou um espírito de provas e expiações. Então, esses espíritos que trazem a dor sensibilização, a dor das grandes almas, sem necessidade, porque eles já aprenderam, porém, sabendo que eles vão ficar expostos, eles pedem essas limitações. E pelo exemplo, eles vão nos mostrar que com todas aquelas dificuldades, com todas aquelas limitações, eles deixaram uma história, eles deixaram uma marca. Não foram heróis, foram seres humanos. A proposta não é ser herói, não é ser anjo, não é ser arcanjo, é ser um ser humano. Então eles foram seres humanos na acepção da palavra. E eles usaram esse recurso da dor sensibilização. A partir dali para frente não é mais necessário. Mas enquanto estiverem nesse planeta, provas, expiações, regeneração, a dor ela é necessária. Então o mal é o remédio. Muitas vezes nós precisamos entender a intensidade do mal,
a intensidade de um monte de coisa que está acontecendo, para que a gente possa rever os nossos conceitos, reavaliar os nossos conceitos. Porque alguém pode falar, o mal existe? Não, é evidente que não, ok? É ausência do bem? Também não. Alguém pode falar, o mal é a ausência do bem. Também não, esse conceito é equivocado. Porque aonde não existe o amor de Deus? Aonde não existe o bem? O que existe é a ignorância do bem. Isso existe. Mas o bem está nas subpartículas atômicas das grandes galáxias. Tudo que estiver nas subpartículas atômicas, as grandes galáxias, é o bem, é o amor, é o equilíbrio, é o pensamento estrutural de Deus. Então o bem é uma constante no universo. Mas por que eu não faço o bem? Porque eu ainda sou ignorante em relação a mim mesmo, em relação à própria vida. Na Grécia Antiga, quando eles iam conversar com as pitonisas, que seriam as médiuns para a época, e temos aí grandes filósofos, Sócrates, Platão, eles conheciam duas frases, todos eles conheciam duas frases. Essas frases estavam enraizadas, cristalizadas dentro dele. E essas duas frases estavam escritas no templo, na onde eles trabalhavam. A primeira frase é, conhece-te a ti mesmo. Isso é bem antes de Cristo, tá? Séculos antes de Cristo. Conhece-te a ti mesmo. Era a primeira frase dos grandes filósofos da Grécia Antiga. A segunda frase, nada em excesso. Estou falando disso de mais de 2.500 anos atrás. Isso não é novidade. Já temos 2.500 anos depois disso, não nos conhecemos e ainda a maior parte dos nossos sofrimentos, das nossas dores estão nos excessos. Estão nos excessos. Hoje, pelo século XXI, se morre muito mais gente hoje por obesidade, vamos falar, do que por falta de alimento. Olha interessante essa matemática. Muito mais pessoas com problemas de alimentação em excesso ou inadequada do que propriamente pessoas morrendo de fome. E é uma frase de 2.500 anos atrás. Nada em excesso. Eu não estou falando só no quesito alimentação, mas todo o excesso vai gerar em nós um tormento, vai gerar em nós uma perturbação. Então essa ignorância de nós mesmos, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, qual é a minha proposta nessa reencarnação, qual é a importância das pessoas que convivem comigo, porque todas as pessoas que convivem conosco, de alguma forma, são os nossos professores. Nós precisamos enxergar isso. Tem pessoas que nos ensinam como fazer, tem pessoas que nos ensinam como não fazer. Estão nos ensinando também. Então, pelos exemplos, pelas posturas, pelos comportamentos, as pessoas nos ensinam. Então, nós temos que enxergar o planeta Terra como uma escola, as pessoas como professores, porque é para o nosso crescimento espiritual. E aí a dor vem. Então, é necessário sofrer? Não. É necessário passar por algumas dores? Talvez algumas, porque fazem parte de um contexto. Mas a dor não é um problema. O problema é o sofrimento. Quando eu transfiro o que está aqui, aquela indignação, aquela raiva, aqui, para cá, aqui ela tem um tempo para começar e terminar. Quando desce para o coração, se instala no coração, tempo indeterminado. Aqui dura alguns meses no máximo alguns meses. Aqui é tempo indeterminado. Mas é uma escolha. E a vida vai aos poucos nos mostrando, viu, não é bem assim. Reveja esse conceito, ressignifique aquilo, comece a trabalhar um processo de perdão. Interessante isso, porque a nossa personalidade fala não para o perdão, a nossa individualidade fala sim para o perdão. Então é uma briga constante entre a nossa individualidade, a nossa essência, que quer perdoar para ser feliz, e a nossa personalidade arrogante, prepotente, que fala que não vou perdoar. E aí fica aquele conflito interno. E nós vamos arrastando isso. E a vida vai criando situações, mecanismos, experiências, porque as suas lições essenciais são suas. Não dá para transferir.
São as suas lições essenciais. Você pode ir daqui para a China, da China ir para a Noruega, da Noruega ir para o Alasca. Você vai levar as suas lições essenciais com você. E você vai provocar situações para que aquelas lições se materializem de alguma forma e façam que você aprenda. Então o problema não está no lugar, nas pessoas ou na situação. O problema está aí. Está aqui dentro o problema. Eu só estou projetando isso fora de mim. Como castigo? Claro que não. É evidente que não. Mas a vida vai acabar me devolvendo aquilo para o meu aprendizado. E de preferência pelo amor. Mas eu não quero aprender pelo amor. Eu quero aprender pela dor. É uma escolha. É uma escolha. Então a dor, evolução, estamos dentro do contexto. A dor expiação dá para repensar. A dor auxílio, muitas vezes, ela é desnecessária. E talvez, mais para frente, um pouco mais evoluído, nós, em função de uma tarefa, nós solicitaremos uma dor sensibilização. Mas esses espíritos sentem essa dor de forma diferente, tá? Olha, interessante isso. Então, você pega um espírito, uma grande alma, um missionário, ele sente a dor, mas numa intensidade muito menor. Por quê? Porque o padrão vibratório dele é alto. Ele enxerga aquilo, ele ressignifica aquilo. Não quer dizer que ele não sinta a dor, porque ele é um ser humano, ele está dentro de um corpo físico. Mas ele gera naquela dor um certo equilíbrio, uma certa serenidade, como um impulso evolutivo. Então as vicissitudes, as dificuldades, eu prefiro chamar de desafios, fazem parte da nossa evolução. Então nós muitas vezes, ao invés de reclamar, precisamos agradecer. Aprender a agradecer, aprender a reconhecer e entender que toda dificuldade, no fundo, é para o nosso bem, é para a nossa evolução. Ninguém veio aqui para sofrer, viemos aqui para aprender. Aí sim, assim, mas nós podemos escolher os professores. Quem determina o professor é o aluno, não é o contrário. Como que eu quero aprender aquela lição? Eu que vou definir como que eu quero aprender aquela lição. Que tipo de professor? Um professor mais austero, mais agressivo, mais assertivo? Um professor menos isso, menos assertivo? Sou eu que vou escolher como que eu vou aprender aquela lição. É uma escolha minha. Mas viemos aqui para sermos felizes, para aproveitar da vida o que ela pode nos oferecer de bom. Mas entender que nós não, nessa pelo menos, nós não estamos a passeio. Nós estamos para começar a aprender a ser seres humanos. Uma boa noite a todos vocês, meu muito obrigado.